E mais um vídeo de apresentação, desta vez sobre a revista Português.pt. Para quem ainda não sabe o que é isso que nós hoje vimos aqui mostrar. Português.pt, a única do mercado. Estamos a falar de algo que em Portugal não existe. Só existe uma. É a nossa. Por isso, só há uma. E ela pertence a Susana Pereira, que sou eu, e a Joana Ferreira, que é ela. Joana, o que é Português.pt? é uma revista, neste caso 100% digital, é lançada bimestralmente, porque não há tempo para fazer mensalmente, e é dedicada a quem aprende português como língua estrangeira e não só. É isso. É isso. Ela resumiu muito bem o que é a revista Português.pt. Por isso, não adianta escreverem e perguntarem se existe a versão em papel, porque eu recebo algumas vezes essa pergunta. E às vezes as pessoas até me escrevem, compram a revista e escrevem-me um mês depois a perguntar, a dizer, mas a revista ainda não chegou. A revista não vai chegar, está bem? A revista é logo depois do pagamento, vocês recebem um e-mail e nesse e-mail vocês precisam descarregar logo a revista, porque, salvo erro, tem um prazo de 30 a 31 dias aproximadamente para descarregarem a revista. Existindo algum problema, devem escrever um e-mail, logo que possível respondemos, para tentar resolver alguma situação. Já aconteceu. Mas a revista é 100% digital, não há versão papel, está bem? Nem faria sentido. Se é uma revista para estrangeiros, para pessoas que estão no estrangeiro, não faz sentido haver uma versão papel, seria muito mais difícil lá chegar, não é? Digitalmente, rapidamente, chega no mesmo minuto e torna a transição muito mais fácil. Para além de que nós somos. A revista é Ecologicamente. alta, não só. A revista é altamente caseira, não se trata de algo, não se trata de uma editora, nós somos as autoras, fazemos tudo de forma, ainda que profissional, mas não é nenhuma editora que está por trás do nosso trabalho. E imprimir esta revista, Traria um gasto que não se justificaria. não. E não compensaria também. Como a Joana já referiu e muito bem, a revista inicialmente foi pensada para quem aprende português como língua estrangeira, mas neste momento não é. À medida que a revista foi sendo lançada, neste momento em que estamos a gravar o vídeo, ela já tem 12 edições. E ao longo destas 12 edições, fomos percebendo que a revista não é só para quem aprende, ainda que seja um público em grande número, são pessoas que realmente aprendem português, mas muito interessante é ver que professores que, tal como eu, ensinam português como língua estrangeira e são também os professores que utilizam esta revista nas suas aulas. Assim como, por exemplo, pessoas que têm alguma raiz com Portugal, têm familiares, têm. Tem por algum interesse Exatamente, alguma ligação com Portugal e acabam por comprar, porque já ouviram falar como é, por exemplo, o Natal em Portugal, mas acabam por descobrir sempre ali alguma curiosidade, algo que não sabiam ali na revista. Além disso, para imigrantes que moram, por exemplo, em Portugal e que acabam por ter na revista uma justificação para algumas tradições, alguns costumes que podem ser estranhos para eles, mas que para nós às vezes têm uma justificação, outras vezes nem por isso. Mas são tradições. São tradições, é assim. Pode ser igualmente para turistas, porque temos a nossa rubrica, não a nossa rubrica, temos o nosso artigo Visitar, que normalmente trata assim de uma localidade, ou a última edição até foi sobre um país, a próxima não vou dizer, porque vai ser muito. E então também é interessante para eles
uma forma geral, para quem tem realmente interesse da língua, do país, do povo, dos portugueses, esta revista é assim um resumo perfeito daquilo que é a nossa mentalidade, a nossa cultura, a nossa história, o nosso povo. Como é que surgiu? Isto surgiu dali da cabeça da Susana. No início da pandemia, a Susana decidiu vir para Portugal e no meio das suas arrumações, acho que encontrou para lá uma revista que ela tinha comprado para aprender alemão e pensou, conseguia fazer uma coisa destas. E conseguiu, começou a escrever, escreveu e editou tudo sozinha. A primeira foi lançada no dia 10 de junho, tinha um preço promocional e começou a vendê-la no site dela. Eu já entrei aqui, primeiro como apenas revisora, eu lia aquilo que a Susana escrevia e pensei, isto está bom. Sim, é verdade. Foi assim uma aventura, enfim. Como é que continuou depois deste início no dia 10 de junho, para quem não sabe, dia de Portugal, dia de Camões e dia das comunidades portuguesas? A escolha do dia também foi intencional. Esta revista continuou a ser editada, uma nova edição, continuou a ser publicada de 2 em 2 meses, e assim acaba por continuar, por isso é bimestral. E como a Joana falou, era tudo feito por mim, as 10 primeiras edições foram todas feitas por mim, escritas, editadas, e a Joana participava sempre na revisão dos artigos, dos textos, etc., porque ela é uma pró da língua portuguesa. Eu também sou, mas ela tem assim aquele olho clínico, e então eu precisava do olho clínico dela, agora eu preciso da cabeça clínica dela também. Mas depois da 10ª edição, e esta aqui foi a 10ª edição, exatamente sobre o Natal, depois desta 10ª edição, em dezembro de 2021, a revista parou. A revista parou porque a última edição, a revista nem acabou por ser revista pela Joana, porque a Joana estava já no hospital. O meu filho nasceu em dezembro, esta revista era para ser lançada. no 10 de dezembro. No dia 10 de dezembro, e eu, E o teu filho? 6, eu fui internada no dia 6. Pois, e no dia 9 nasceu o bebê dela, pronto. Acontece que já nessa altura a Susana já estava grávida, e eu, que sou eu. E nessa altura foi o início da gravidez e eu pensei, eu não consigo fazer isto sozinha. Já está sendo muito difícil, muito cansativo, muita coisa para fazer, eu sentia-me esgotada e então decidi, logo naquele momento, portanto em dezembro, quando lancei a última edição, a número 10, eu pensei, ok, 2022 não há revista para ninguém. E assim foi. Como é que continua? Como a Susana disse, em 2022, eu ainda no final de 2021, passámos pela experiência de termos o segundo filho. Foi necessária a pausa, porque um segundo filho requer tempo, disponibilidade e a nossa prioridade é a nossa família. Havia o plano claro de voltar e desta vez comigo. Ela Sim, porque eu disse logo, em dezembro, sim, não, já vi, já colocando ali terreno, tu já que era um trabalho para ti, que não precisavas de ajuda e tal, e eu fui ouvindo, foi-se fui mentalizando. mentalizando, sim. O plano era voltar em 2023 com a equipa de Joana e Susana, nós duas, a trabalhar em conjunto e a equipa, a revista deixar de ser da Susana e passar a ser a nossa revista. E a primeira edição em conjunto foi lançada no dia 1 de janeiro de 2023. E foi esta capa que vocês estão a ver aqui. Que para nós faz todo sentido, uma vez que é a maternidade, foi aquilo que ditou a pausa, foi
foi aquilo que nos fez voltar, no fundo. Bem, Estou agora aqui a olhar para a revista e estou a pensar. Lembras-te que inicialmente a ideia da imagem não era exatamente esta. A ideia, a ideia da revista era nós tirarmos uma fotografia com os nossos filhos, ainda que darmos a cara, darmos o corpo ao manifesto. Só que mês de dezembro, mês de janeiro, não, isto saiu no dia 1 de janeiro, portanto foi todo o mês de dezembro. Nós tentámos estar juntas, mas um estava doente, o outro tinha febre, o outro estava constipado. o outro tinha tosse, uma gastroenterite, Portanto, nós fizemos aquilo que deu e acabámos por optar por outra imagem, mas a intenção era bonita e boa. Talvez quando festejarmos um ano de equipa, façamos algo assim. E já os nossos filhos falam. Qual é que foi a última edição? Portanto, estamos a dia 1 de abril de 2023 a gravar o vídeo e a última edição foi no dia 1 de março e foi sobre o Brasil. Claro que é impossível reduzir o Brasil a uma única revista em 45 páginas, que foi o caso. Mas para nós fazia todo sentido celebrar, se a revista, o principal objetivo é celebrar a língua portuguesa e a cultura e a história e tudo o que está ligado a ela, então fazia todo sentido relacionar aqui o Brasil e, neste momento, também a revista, a próxima edição, que será lançada, curiosamente, no dia dos teus anos. No dia dos meus anos. Lembrei agora, que é no dia 1 de maio, será lançada então a próxima revista, que também vai seguir assim esta mesma linha de raciocínio. Quais são os conteúdos? Os conteúdos mudaram e podem continuar a mudar. Nós mandamos porque nós podemos. Ninguém tem nada que meter no nariz. O conteúdo comum, normalmente, temos sempre a parte da história, que eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito de ler. Uma notícia, uma entrevista, uma hora de conto para os mais pequeninos e para os mais graúdos, que gostem de ler uma história. Uma parte de bem-estar, falarmos sobre uma personalidade, que poderá ser de qualquer área. Música, visitar um país, uma cidade, um local, tentarmos fazer um roteirozinho turístico, falar sobre as tradições de um determinado local, de uma determinada cidade. Neste caso do Brasil foi as tradições do Brasil e, como é óbvio, não conseguimos falar de todas, fizemos uma pequena seleção. Gastronomia, vocabulário e gramática. E o conteúdo recente, o artigo de opinião, podcast e expresse-se. Exato. O da primeira edição, o artigo de opinião, foi escrito por mim e eu gostei muito de escrevê-lo. Como é que se estrutura a revista? E aqui talvez seja a parte mais importante para quem tem interesse nesta revista. Esta revista está dividida normalmente em 2 páginas. Ainda há pouco estávamos a falar, eu gosto de ter números pares nos artigos. Ter 3 páginas num artigo para mim não faz sentido. Então, normalmente, cada artigo tem 2 páginas. Se não tem 2, tem 4, ou então 6, ou então 8. Tem que ser número par. Mas limitamos aqui às 2 páginas, porque senão a gente ia por ali fora e escrevia. Era isso. Portanto, limitamos muito ali em 2 páginas e é mais que suficiente, e acabamos por, cada artigo tem as seguintes características. Temos ali, no canto superior esquerdo, nós temos ali o código de cores que indica o grau de dificuldade do artigo. Ou seja, tendo em conta aquelas cores básicas de semáforo, verde fácil, amarelo médio, vermelho difícil, nós temos em conta portanto, os níveis de proficiência do aluno. Por exemplo, neste caso a notícia tem ali o código vermelho, então significa que é um artigo de leitura um pouco mais difícil. Mas eu estou no nível B1 ou B2, não posso ler? Claro que podes ler, porque não podemos esquecer que vocês até podem
estar familiarizados com o tema e conseguirem entender ali muito do contexto. Além disso, temos ali uma ligação externa, pode ser para áudios, pode ser para vídeos, a maioria das vezes é para vídeos, sobre o assunto do artigo. E a parte que eu acho que é assim mais importante talvez e que faz toda a diferença, mesmo que tu estejas no nível B1 e tu queres tentar a leitura deste artigo que tem ali o código vermelho, ou seja, para nível mais avançado, tu possivelmente conseguirás entender o artigo porque as palavras que são consideradas mais difíceis, elas estão sublinhadas e na mesma página tens a definição. Ou seja, é simplificado o significado daquela palavra e tu vais conseguir entender, muito possivelmente, e então vais conseguir entender o contexto da palavra e ali do artigo. Além disso, no final de cada artigo tem também sempre um pequenino exercício, nada de muito extravagante, mas algo que está de alguma forma relacionada com aquele artigo. E, claro, também temos as respectivas soluções, muito pequeninas, muito. Assim, vocês precisam de pensar, não é? Precisam de realizar, e só no final é que podem ampliar, depois veem a solução. E o que dizem sobre a nossa revista? Fazem muitos comentários positivos, dizem que a revista é excelente, agradecem provavelmente à Susana, porque foi antes de eu aqui entrar. Dizem que a revista está cada vez mais bem feita, dão-nos os parabéns e isso para nós é super gratificante, perceber que alguém valoriza o nosso trabalho, saber que alguém gosta daquilo que fazemos e que compra edição após edição da nossa revista, dá-nos alento para continuar, dá-nos vontade e ânimo para continuar com este projeto, que tem tudo para dar certo. Estes são apenas alguns dos comentários que eu recebo, nem sempre eu me lembro de fazer um print, fazer ali uma captura de tela, são apenas alguns. Destacar é que recebo também muitos de professores. Lá está, como dissemos ali no início, os professores são um público que realmente gosta muito deste material. E pronto, isso também acaba por nos dar motivação, porque para além, a nossa profissão é um pouquinho, os professores às vezes são um pouquinho, como vou dizer, temos alguma dificuldade por vezes de elogiar o trabalho do outro. Pelo menos aqui em Portugal existe ali um pouco de fricção. Então, quando um colega valoriza o trabalho de outro, acho isso fenomenal. Acho que é muito bom e significa, ok, continuem porque estão no caminho certo. Claro, não está perfeita, nunca vai estar perfeita, mas está bem feita. Está. Pelo menos tem o nosso melhor. Tem o nosso amor ali, tem o nosso melhor e tentamos que cada edição seja melhor e melhorar e aprender com cada artigo que escrevemos, com cada edição que fazemos, com cada revista que publicamos. E esta revista que vocês estão a ver aqui foi a última, portanto, sobre o Brasil, e há planos para o futuro. Futuro, há sempre planos. A continuação e o nosso desejo é que os nossos filhos nos deixem trabalhar, que não fiquem muitas vezes doentes, para nós continuarmos com a edição bimestralmente. Contrariamente àquilo que veio a acontecer, portanto, as primeiras 10 edições, agora a revista deixa de ter uma data temporal. Porquê? Anteriormente tinha, por exemplo, janeiro e fevereiro, março e abril. Agora isto vai deixar de existir, existe apenas português.pt 11, português.pt 12, por aí vai, porque não faz sentido. Até porque a nossa revista está escrita por temas, a qualquer altura eu posso ler uma revista do Brasil. Exatamente. Exatamente. Não fazia. A qualquer altura eu posso ler uma revista sobre maternidade. Porquê que tem que ser datada de janeiro e fevereiro? Exato. Não tem? Exatamente. Por isso é para continuar
esta nova medida tomada agora nesta nova temporada da revista Português.pt. Estamos também abertas para sugestões dos leitores. Como nós falamos, a revista é nossa, fazemos o que queremos, e por isso, se vocês pedirem, pode ser que faça sentido realmente ter mais alguma coisa lá na revista. Sugestões, mandem nas nossas redes sociais, tanto na minha Susana Pereira Academia, como na da revista Português.pt, seja no Instagram, seja no Facebook. Enviam uma mensagem e alguém, eu ou a Joana, havemos de ler a vossa mensagem e de vos dar uma resposta. Igualmente, para parcerias, por que não? Por que não? Uma parceria. Falaremos mais, talvez, noutros assuntos, o que será, qual é o impacto que essa parceria poderá ter, quais serão os ganhos para nós, para essa parceria também, mas estamos abertas e eu acho que é isso que o futuro, estando abertas, estamos totalmente disponíveis para o que possa vir. E como se costuma dizer, o importante é perguntar, o não está sempre garantido. Quem sabe se não é um sim. Muito obrigada a todos por nos estarem a ver. Alguma sugestão podem escrever. Esta aqui é a página, esta aqui ainda foi mesmo no início, repara que só tinha 2 seguidores, devia ser eu e tu. Estamos a falar de uma página que tem 15 dias, 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Sim. Esta aqui foi mesmo no início, fiz este print logo ali no início e possivelmente só estávamos nós as duas, só tinham 2 seguidores. Mas pronto, mas vocês podem seguir lá, tem sempre publicações semanais sobre a revista e não só. Qualquer dúvida, já sabem, estamos disponíveis para vocês e esperamos, ou eu espero, talvez, no próximo vídeo, aqui, qualquer dúvida, já sabem.